Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Quero convidar você para nós lermos aqui João, capítulo de número 14, versículo de número 28. Diz assim: Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultarei por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Porque o Pai é maior do que eu. Será que nesse versículo Jesus está afirmando de que ele é menor do que o Pai? Se isso for verdade para nós cristãos, para o cristianismo, isso é um grande problema, já que nós afirmamos e cremos que Jesus, ele é como o Pai, que Jesus, ele é Deus. Dentro do Evangelho de João, isso fica muito explícito a intenção de João, o evangelista, de descrever que Jesus é o Filho de Deus. De que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Porém, Jesus aqui, ele afirma que ele é menor do que o Pai, falando com os teus discípulos, relacionado ao seu retorno para o céu. Ele fala para os discípulos que verdadeiramente se eles o amasse, né, compreendesse aí que a morte de Cristo que é a vitória do cristianismo, é a nossa vitória. Os discípulos não estavam entendendo ainda essa missão, eles não tinham a compreensão ainda de tudo, né? Então, Jesus faz esta afirmação dizendo que é menor do que o Pai. Porém, o que nós precisamos entender é que o que Jesus ele está querendo dizer dentro deste texto é que ele, segundo esta missão em que ele abraçou de vir tornar-se homem, abrindo mão, como o escritor aos Filipenses do capítulo de número 2, ele vai dizer que Deus não teve o apego, mas deixou a sua glória, abriu mão, tornando-se homem, se humilhou, descendo em forma humana. Então, em ofício, diante desta missão que Jesus ele abraça, ele é menor do que o Pai. Em ofício. Então, observe que, mediante esta função que ele vai exercer aqui na terra, ele é menor que o Pai. Em posição como filho, ele é menor que o Pai. Porém, em essência, em natureza e em caráter, ele é como o Pai. Ou seja, ele é Deus como o Pai. Ele não é menor. Veja o que é João, capítulo de número 1, versículo de número 1, vai nos dizer aqui. No princípio era o verbo, o Logos. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Preste bem atenção que aqui João, ele vai denominar Jesus como verbo, né? Que é a palavra grega aqui para Logos. Mediante esse título aqui, João o apresenta como uma palavra de Deus personificada e declara que nestes últimos dias Deus nos falou através do Filho. Olha que coisa tremenda, aquilo que Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, o escritor aos Hebreus ele vai dizer que antigamente Deus falou por diversas formas aos profetas, mas a nós falou através do verbo, do Filho. Então, nós precisamos compreender que o evangelho escrito por João, ele é um evangelho aonde João mostra a divindade de Jesus e sua humanidade. Veja, por favor, ainda João, capítulo de número 8, versículo de número 58, quando ele revela a sua pré-existência. João, capítulo 8, versículo de número 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, preste bem atenção,
eu sou. Aqui está a pré-existência aí de Jesus. Mas vamos ver ainda João capítulo 10, versículo de número 30. João capítulo 10, versículo de número 30, esta afirmação que Jesus ele faz aí dizendo que eu e o Pai somos um. Somos um em o quê? Em essência. Somos um em o quê? Em natureza. Somos um em o quê? Em caráter. Mas, como filho, eu sou menor em quê? Em posição, em ofício e em função. Isso é muito importante nós entendermos, tá certo? Assim, o que nós vamos ver aqui é como um pai, né? Preste bem atenção, como um pai terreno que possui a mesma humanidade que o seu filho, mas que exerce uma função superior a deste. Assim também o Pai, o Filho, na Trindade, são iguais em essência, mas diferente em função, em ofício e em posição. Então, isso tem que ficar bem claro, porque o cristianismo confessa que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Que isso possa ficar bem claro e que nós possamos compreender o que Jesus ele quis dizer. Que Deus abençoe. Até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.